Bem-vindos a mais uma aula de produção de jogos. Essa é uma aula que eu separei para fazer um resumo de tudo o que a gente já viu sobre programação e mais alguma coisa. Então, começando aqui, eu vou criar um script. Clique com o botão direito, criar um script. Eu vou chamar ele de qualquer coisa, que no caso eu vou chamar de player, só para demonstrar algumas coisas aqui dentro do contexto de programação. Então, bem lá do início e a gente vai implementando mais. Então, quando a gente cria um script, a gente tem aqui já algumas coisas que a Unity traz pra gente. Tudo que está aqui com using são as bibliotecas que a Unity está utilizando. Então, vocês vão ver que ele já traz algumas bibliotecas como System Collections e System Collections Generic. Essas duas bibliotecas são do C#, então não são da Unity, então podem ver que não começa com Unity, e isso é para criar listas. Depois eu vou explicar o que são listas. Quando as bibliotecas não estão sendo utilizadas, né, no caso aqui do Visual Studio Code ou do Visual Studio, ele pode indicar isso para a gente, mostrando aqui um pouco mais escuro, né, que essas bibliotecas não são usadas, então a gente não precisa colocar. Quando a gente precisa utilizar uma biblioteca que não é a biblioteca padrão, né? Essa biblioteca padrão da Unity traz algumas funcionalidades prontas, por exemplo, o MonoBehavior, que automaticamente coloca para a gente o start, o update e outros métodos, como onCollisionEnter, onTriggerEnter, né? onCollision alguma coisa, né? Porque pode ser enter, stay ou exit, a gente já viu isso. onTrigger também pode ser enter, stay ou exit, do character controller também. O start pode ser wake, né? O wake ele acontece antes do start, então lembrando que o ciclo é esse, void awake. Depois o on void on enable e depois o start, o fixed update void fixed update, depois o void on disable e depois o void on destroy. Então, só resumindo aqui, todas as funcionalidades, pelo menos as principais, né? Tem um mouse click, tem outros, vale a pena olhar na documentação, mas essas são as principais. Então, só para ver o ciclo de vida acontecendo, vou colocar um debug.log para cada um deles, awake, para a gente observar bem qual a ordem dos acontecimentos. Essa funcionalidade ela vem da biblioteca Unity Engine quando a gente coloca o MonoBehavior. E normalmente a gente usa o MonoBehavior, então isso aqui sempre vai ser, toda vez a gente pode usar isso aqui, né? On enable, tirar esses espaços aqui só para caber tudo dentro de uma tela só. Start, fixed update. Lembrando que essa linha de comando debug.log exibe uma mensagem lá no console, né? Aquela telinha que nos mostra a saída do programa, serve para a gente listar alguma coisa, né? Ver o que está na memória do computador que não está aparecendo graficamente na tela. E on destroy. Bom, então vou dar play nessa classe, ver o que acontece. Para uma classe funcionar, ela deve estar na cena, então vou criar um objeto aqui, vou criar um objeto gráfico, né? Então vou colocar um cubo aqui na cena e colocar o script nesse cubo. Colocar o script no cubo pode ser aqui player, ele vai me mostrar o script que eu criei, que chama player. Eu posso arrastar o script para cá ou pode arrastar o script para cá, tanto faz. Vou dar play. Então a gente já pode ver que ele primeiro
entrou no awake, depois no onEnable, depois no start e depois começou o fixed update para depois entrar no update. E o fixed update ele vai ser chamado de forma fixa. O update ele vai ser chamado mais vezes do que o fixed update. Aqui no caso, vocês estão vendo que o fixed update foi chamado mais vezes porque o update agarrou por algum motivo, né? Mas depois ele vai ficar constante. Aqui ele já começa a ficar constante e acontece mais vezes até do que o fixed update. Tá? Provavelmente está numa taxa que isso aqui roda a 50 fps, então esse aqui estava rodando a 100 fps. Então rodando 2 vezes, né, por atualização. E às vezes chega a mais, né, mais vezes aqui. Por fim, aqui ainda está rodando. Deixa eu parar aqui e vou deletar esse objeto. Quando eu deleto o objeto, primeiro ele entra no onDisable e depois no onDestroy. Deixa eu tocar de novo e mostrar o que acontece quando eu desabilito o objeto. Ele parou de chamar, mas ele chamou o onDisable. Se eu habilitar o objeto de novo, ele vai chamar. Dá só um pouquinho aqui. Deixa eu limpar e colocar de novo. Pronto. Se eu acho aqui o disable... deixa eu fazer uma coisinha aqui, né? Lembrando que eu posso pintar isso aqui de uma cor. Vou colocar aqui color red. Barra color. Vou colocar vermelho, não fica aparecendo erro. Vou colocar yellow. You destroy. Não, vou colocar aqui no enable. Color igual a blue. Barra color. Lembrando que isso vale também na interface, né? Se eu colocar o texto que fica lá dentro do text, também isso funciona. Esse é um tipo de formatação chamada rich text. Pronto. Vai ficar mais fácil de identificar dentro do log lá. Então, play. Desabilitar o objeto. Então agora a gente vê amarelinho aqui o evento disable, né? Estava rodando o update freneticamente ali. Vou ativar o objeto e vou destruir o objeto. Pronto. Então, vamos ver depois daquele amarelinho o que aconteceu. Vocês virem a taxa de atualização de tela, né? O quanto que é grande. Aqui. Então, quando eu habilitei o objeto de novo, ele primeiro entra no onEnable para depois voltar no Fixed Update. Então, ele não volta no Awake nem no Start. O Awake acontece só uma vez quando o objeto é construído e o Start acontece uma vez antes dele começar a rodar o jogo, né? E aí, quando eu destruo o objeto, primeiro ele desabilita e depois ele destrói. Bom, entendido o fluxo aqui do programa, vou tirar alguns desses aqui, vou usar só o Start e o Update por enquanto. E vamos para as variáveis. Variáveis, a gente viu que temos as variáveis int, onde eu coloco um valor inteiro, a variável float, que eu coloco um valor real, a variável double, que eu coloco um valor real com maior precisão, a variável string, que eu coloco um texto, a variável char, que eu coloco uma letra. Atribuição para esses valores. Declaração de variável é sempre assim, o tipo e o nome. Então, eu ainda posso declarar variáveis baseado em classes, né? Por exemplo, a gente tem uma classe chamada Vector3, que representa
3 valores float. É um float x, um y e um z. Olha, então essa não é uma variável comum, não é nenhuma dessas variáveis. É uma variável que ela é composta de várias variáveis. Então, isso aqui a gente dá o nome de classe. Da mesma forma que eu estou fazendo esta classe chamada player, que ela é composta de várias variáveis e alguns métodos. Então, se eu colocar aqui posição, então isso aqui é uma variável do tipo vector3. Se eu colocar aqui player, por exemplo, esse player com letra maiúscula é a classe player. Da mesma forma que vector3 com letra maiúscula é o vetor3. Então, se colocar um player com letra minúscula, eu estou representando a variável player. Então, por exemplo, se eu coloco transform com letra maiúscula, eu estou falando da classe transform. Se eu colocar transform com letra minúscula, eu estou falando lá da posição, da rotação e da escala do objeto. Vocês estão vendo que ao declarar transform, ele está me dando um erro, porque o monobehavior ele já implementa o transform. Por isso que eu colocar aqui transform.position, ele já me dá a posição desse objeto que contém esse script. Então é como se essa variável aqui já existisse, mas eu não estou vendo ela aqui. Da mesma forma, existe uma variável GameObject. Reparem que o primeiro GameObject é o tipo e o segundo GameObject é a variável. Então existe a variável GameObject. Deixa eu até colocá-la aqui no Start. GameObject.name. Essa variável GameObject acessa as propriedades do nosso GameObject. Então, só para ficar claro o que é o GameObject e o que é Transform, então esse GameObject aqui é esse pedaço aqui. Então, ele tem se ele está habilitado ou não, qual que é o nome dele, se ele é estático ou não, qual a tag dele e qual a layer que ele pertence. Então, como eu coloquei GameObject.name, ele vai me retornar o nome desse GameObject. Se eu der play, vocês vão ver aqui. Deixa eu tirar o que está rodando no update para não ficar sujo no Fixed Update. Na verdade, eu vou até tirar o Fixed Update. Dando play. Então a gente consegue ver que ele deu aqui Start Cubo, né? Cube é o nome desse GameObject. Então eu consigo acessar as variáveis que estão dentro dessa classe. Então, da mesma forma que vector3 eu consigo acessar XYZ, fazendo como? Posição.x, olha lá, tem o x lá dentro, tem o y lá dentro, tem o z lá dentro. Então, transforme, se colocar transforme, o que eu tenho? Ah, eu tenho position, que é a posição, eu tenho rotation, que é a rotação, e eu tenho local scale, que é a escala. Bom, apesar de lá na interface está só scale, né? Não está escrito local scale, mas local scale vai ser aquela escala que está lá. Ótimo. Então, entendido o que é uma variável primitiva e o que é uma classe, vamos atribuir valores para essas coisas. Quando eu atribuo o valor para uma... Vou até deixar o vector3 aqui. Bom, quando eu atribuo o valor para uma variável simples, eu posso fazer assim, né? Inteiro é igual a 10. Então, se eu mandar imprimir o valor do inteiro, deixa eu colocar aqui, inteiro. Então, eu tinha uma variável inteira, estou atribuindo o valor 10 para a variável inteira e agora estou exibindo ela na tela. Dando play. A gente vai ver a saída aqui, o valor 10. Eu vou até colocar em amarelo aqui sempre. Color yellow, para ficar mais fácil da gente ver. Barra color. Reparem que isso aqui não está dentro das aspas, porque se isso estivesse dentro de aspas, ele escreveria a palavra inteiro. Se eu coloco isso fora de aspas, ele está entendendo que é esta variável
que guarda um valor inteiro. Então, em vez de escrever a palavra inteiro, ele vai imprimir o valor que está guardado dentro dela. Então, de novo. Opa, acho que eu fiz uma coisa errada. Ah, faltou fechar. Legal, fica mais visível aqui, eu estou vendo o valor 10. Bom, se eu não atribuir nenhum valor para uma variável, ele vai pegar o valor default. Default em C# para valor inteiro é 0, float é 0, double é 0, string é vazio, char é vazio e position, o valor default é null. Olha, repara que não é 0. Vou mostrar isso daqui a pouquinho. Então, agora eu não estou atribuindo valor para o inteiro e vou mandar rodar. Vamos ver o que acontece. Olha, ele deu um valor 0. O mesmo aconteceria para todas as outras variáveis simples, né? Então, o float seria 0, o double seria 0, o string seria vazio, né? E assim por diante. Se eu quiser atribuir um valor aqui para a variável string, né? Texto recebe programação de jogos. Olha, reparem que o texto em si eu posso colocar cedilha, acento. O nome das variáveis, não. E nome de variável sempre começa com letra minúscula. Nome de classe e de método sempre com letras maiúsculas. Então, agora eu vou imprimir o texto. Ok, programação de jogos, com a acentuação certa, tudo certinho ali. Bom, agora, o que acontece? Vamos tentar imprimir a variável texto sem atribuir nenhum valor? Vamos ver o que acontece. Ó, nada. É um texto vazio. Agora, se eu tentar imprimir a variável posição.x, o que vai acontecer? Sendo que esse objeto ele é composto de 3 valores do tipo float, x, y, z, ele deveria imprimir 0 aqui, né? Mas vamos lá, vou dar play. Aqui ele imprimiu 0, ok. Mas isso nem sempre acontece. Por exemplo, se eu pegar aqui, acho que se eu criar uma classe transform target, por exemplo, deixa eu tentar fazer isso. O target tem uma posição e a posição é x. Vamos lá. Então, observem que essa variável ela tem 3 vector 3. Né? Então, cada vector 3 tem 3 valores float. Se eu der play aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha, deu um erro. Não imprimiu 0 como aconteceu lá com o vector 3. Por quê? Por padrão, essa variável aqui, ela não é inicializada. Ela vai receber um valor nulo. Então, isso aqui não existe valor nenhum para ele. Para eu criar uma variável e atribuir valor, eu teria que fazer assim, no caso de classes, tá? No caso, posição. Para eu atribuir valor para essa posição, já que são 3 variáveis, eu não consigo fazer assim, igual aconteceu com o valor simples. Eu tenho que usar new vector 3 e ele vai me falar como que eu construo esses valores. Olha, eu posso não passar nada e por isso que ele retornou 0. Quando eu faço isso aqui ele não me dá nada, dá 0, 0, 0. Quando eu faço assim, eu posso atribuir um valor de x, um valor de y, um valor de z,
E quando eu faço assim, eu vou colocar o valor de x e y e ele automaticamente vai atribuir o z como 0. Então tem essas três possibilidades. Então se eu colocar aqui 1, 2, 3, eu estou atribuindo x, y, z. Como o target, essa variável target, é do tipo transform, transform tem position, scale e rotation. Se eu atribuir a posição esse vector 3, vamos ver se isso aqui agora vai dar erro. Agora o target.position não é mais vazio, ele está recebendo uma posição. Mas ele não está recebendo uma rotação em escala, então por isso ainda dá erro. Ok? Entenderam? Se eu atribuir um objeto qualquer aqui, e para eu atribuir um objeto, deixa eu até fazer ele receber o próprio transform. Target recebe transform. Então, já que ele é do tipo transform, ele pode receber o transform do nosso objeto. E agora eu mudei a posição dele e vou imprimir. Então, observa que o nosso objeto também deve andar na tela aqui, né? Vou dar play. Agora, não deu erro. Meu objeto andou para uma determinada posição, porque foi aplicado um vector 3 nele, e ele está me retornando o valor de x. Como eu coloquei 1, 2, 3, ele está me retornando o valor 1. Então, cuidado com esses objetos que não são inicializados automaticamente, para não vir esse erro do tipo, né, objeto não atribuído, né, que é o que aconteceu ali quando eu não atribuí objeto nenhum a esse transform. Entendido variável simples, entendido classes e entendido como que eu faço isso aqui tem um nome, tá? Deixa eu aproveitar e colocar, isso se chama construtor, porque ele constrói o valor inicial para uma classe. Então, entendido o que é declaração de uma variável e por que a gente usa new aqui para poder fazer esse construtor, né? No caso, já que eu tenho que colocar vários valores, então eu coloco que é um novo vector 3 com esses valores. Bom, então, feito isso, agora a gente pode entender quais são as operações que a gente pode utilizar para esses valores. Para um valor inteiro, a gente pode usar operações matemáticas típicas de inteiro. Então, se a gente coloca aqui, o inteiro recebe 1 mais 2. Inteiro. Então, eu posso usar as operações de mais, menos, vezes, dividido e resto da divisão. Isso para inteiro. Para float, mesma coisa. Float aqui, no caso, é real, né? Real. Ele pode receber as operações de mais, menos, vezes e dividido. E lembrando, esses valores que eu coloquei aqui poderiam ser até outras variáveis. Por exemplo, se eu colocar esse aqui inteiro, né, e 2. Então aqui ele vai pegar o valor que eu tiver atribuído aqui para o inteiro. No caso, vamos colocar aqui inteiro igual a 10. Aqui ele vai fazer 10 dividido por 2, vai dar 5 e vai atribuir essa variável real. Deixa eu até fazer um valor pior aqui, né? 5. Cuidado com essa operação, deixa eu até mostrar o resultado disso. Olhando para cá, vocês devem imaginar que isso deve dar uns 2,5, né? Vou dar play e, opa, deu 2. Por que que deu 2 e não 2,5? Era para dar 2,5 porque esse valor aqui é real, né? Então, 2,5 é um valor real. E se eu dividir 5 por 2, eu tenho 2,5. Só que esse valor aqui é inteiro. Então, 5 é um inteiro. 2 aqui também é um inteiro, porque se fosse um float, ele teria que ter sido escrito assim. Então, ele fez uma divisão inteira de 5 por 2, que vai dar 2, e sobra 1, e vai atribuir esse 2 aqui para o real. Agora, se eu fizer desse jeito, colocar esse 2.0f, muda tudo, porque agora eu estou fazendo uma divisão por um número float. Então, ele vai fazer a conta para float agora. E aí, sim,
ele vai dar 2,5. Então, só um alerta aqui, um cuidado nessas operações. Então, tanto o inteiro quanto o float tem as operações matemáticas de adição, subtração, divisão, multiplicação e resto da divisão, porém elas não funcionam da mesma forma. Então, cuidado para sempre usar o valor correto. Então, o inteiro a gente atribui com um número normal. Um float, posso atribuir aqui, eu atribuo colocando um ponto e alguma coisa, e F no final para falar que é float. O double, eu coloco o número, né? O double ele aceita uma grande gama de casas decimais, e eu não preciso colocar o F, porque o F é só do float. O double, a gente não precisa colocar nada. O fato de ter colocado um ponto, ele já entende que é o double. Então, se eu colocar, por exemplo, assim, ele vai entender que é double. Inclusive, se eu fizer isso aqui, ó, ele vai me dar um erro. Vai falar que o 2 é um double e não pode ser convertido para float. Então, tem que colocar o F. Então, mais um erro muito comum. O texto a gente já viu. Quando a gente distribui um texto, a gente tem que colocar aspas. Uma letra, a gente tem que colocar aspas simples. E o vetor, a gente tem que fazer o construtor, vector 3, e colocar os parâmetros. Entendido isso, né? Entendido aqui as atribuições e as operações. Deixa eu mostrar mais uma operação que a gente até já está usando aqui, né? O text, uma variável string, ela não aceita todas as operações. A string, ela aceita somente a operação de adição. Então, se eu colocar aqui texto mais ponto mais texto, então ele vai escrever a palavra teste mais ponto teste de novo. Deixa eu imprimir essa variável teste. Então, a minha variável texto está recebendo o que o texto já tinha, que é teste, mais os 3 pontinhos, mais o que o texto já tinha. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, a única operação do texto é a concatenação, que é essa soma de somar um texto com alguma coisa. Olha lá, ele fez a soma. Inclusive, eu posso somar um texto com número. Então, se eu colocasse aqui o real mais isso aqui, ele vai... Deixa eu colocar aqui 2 pontos e um mais aqui. Pronto, então ele vai colocar, vai escrever teste, 2 pontos, espaço, vai escrever 1.5, né, e pronto. Aliás, vai escrever teste, teste, 2 pontos e o número real. Vamos lá, ver o que acontece. Play. E aí, ele somou um texto com valor. Lógico que o valor ele não está fazendo conta com ele só está concatenando, quer dizer, juntando ao texto. Entendidas as operações, vamos falar dos modificadores de acesso. A gente tem alguns modificadores de acesso, mas os mais importantes aqui é o private e o public. Eles modificam o acesso às variáveis. Então, essa variável inteira, ela é interna dentro da classe e ela só pode ser modificada aqui dentro. Vale a pena lembrar do que é escopo também. Olha só, quando eu coloco essa variável, deixa eu apagar essa bagunça daqui, deixa eu imprimir somente o inteiro. Então, eu estou imprimindo a variável inteira aqui, deixa eu colocar um valor para ela, deixa eu colocar 5. Bom, então aqui ele está imprimindo essa variável inteira. Na verdade, eu vou colocar isso aqui dentro. Então, ele vai imprimir repetidas vezes esse valor inteiro aqui. Esse alerta que está aparecendo aqui é porque eu criei algumas variáveis e não estou utilizando. Ele está falando, olha aqui, você está perdendo memória, você colocou um monte de variável que não foi utilizado.
Tá? Então não precisa preocupar com isso. Inclusive a gente pode até desativar esse alerta clicando nesse botãozinho aqui. Ó, então, como está no update, ele fica repetindo esse 5. Esse 5 foi criado aqui, dentro da classe player. Não foi nem dentro do método start, nem dentro do método update. Então quer dizer que ela está no escopo global. Se eu tirar ela daqui e criar aqui dentro do start, olha o que acontece. Ela não pode ser usada dentro do update, porque ela foi criada aqui dentro e foi destruída quando chegou aqui no final. Então, ela não existe para o update. No entanto, se eu quisesse usar ela aqui dentro do start, eu poderia. Olha só. Aqui eu posso usar, mas aqui eu não posso, porque ela não sai daqui de dentro. Né? Quando eu coloco aqui do lado de fora, aí sim eu consigo mexer nos dois. Então, inclusive, se eu alterar o valor aqui, inteiro recebe 2. Então, na hora de imprimir aqui, ele vai imprimir 2, né? Porque aqui começou com 5, mas no start mudou para o 2, e agora ele vale 2. Bom, então entendido o que é escopo, vamos voltar aqui para os acessos. Quando eu crio uma variável, reparem que essas variáveis elas não estão visíveis aqui no nosso inspetor. Para elas ficarem visíveis, eu coloco como public. Então quer dizer que agora ela está visível do lado de fora do nosso programa. Então ela vai estar visível aqui. Então eu consigo alterar. Inclusive, eu consigo alterar em outro script. Deixa eu colocar aqui outro. Nesse outro script, eu vou criar uma variável que me remete ao player. Public player. Então quer dizer que essa variável vai guardar esse objeto que tem esse script. Então se eu colocar aqui player.inteiro igual a 5, não, vou colocar igual a 10. Olha o que vai acontecer. Eu vou tirar daqui. Então, o inteiro aqui valeria 5 e eu estou imprimindo o inteiro o tempo todo. Deixa eu até fazer um negócio aqui. Deixa eu colocar aqui no onEnable. Eu vou falar que ele vai pegar o valor da variável inteira mais 1. Toda vez que eu habilitar esse objeto, ele vai contar mais um inteiro lá. Então, esse aqui é o nosso player. E vou criar um objeto aqui para ser o outro. Esfera, outro. Pronto. O outro está me pedindo uma referência para o player. Então, quer dizer que eu vou conseguir alterar as variáveis do player através desse script. Então, vale 2. Por quê? Porque aqui... Cadê? Eu não salvei, né? Eu tinha alterado para 5. Espera aí de novo. Ó, meu player aqui vale 3, porque ela está lá do lado de fora, e eu coloquei o valor 3. Aqui, eu coloquei que cada vez que eu desabilitar e habilitar, ele vai somar mais 1. Então, eu vou desabilitar o objeto, habilitar de novo. Olha, 4, 5, 6, 7... Então, eu consigo contar o que acontece num objeto para outro objeto. Então, esse objeto está passando um valor para esse. Como é que isso acontece? Eu pego a referência desse objeto e essa variável aqui deve estar pública. Então, toda variável que eu coloco como pública, outro script consegue mexer nela. Existe até, isso aí eu não tinha mostrado em aula ainda, uma possibilidade de colocar ele lá na interface da Unity sem torná-la pública. É colocar serializável. Se eu colocar essa marcação antes de uma variável,
Se é isso mesmo. Acho que ele tá me dando... Ele tá me xingando por causa disso aqui. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Ok. Então, olha só. Agora essa variável, ela é visível no inspector, mas ela não é visível para o outro objeto. Ela não é pública. Ela só está sendo exibida no inspector. Então, por isso que ele estava me xingando naquela hora, né? Então, agora não é acessível. Então, se eu quero colocar uma coisa no inspector que não seja pública, eu coloco serialized field. Se eu quero que ele seja público e ele possa ser alterado em outros scripts, eu coloco como público. Se eu não quero nada disso, se eu quero que a variável seja usada somente dentro daquela classe, eu coloco ela como private. Ou não coloco nada, porque se eu não colocar nada, ela já é private. Tá? Existem outros protected, tem outras variações, mas vocês vão ver isso na disciplina de programação orientada a objetos. Não vou entrar em muitos detalhes com isso não, mas saibam que existem outros operadores. Bom, então entendido o que são variáveis, como faz a atribuição, como fazem as operações, quais são os modificadores de acesso e para que eles servem. E eu falei de mais um, o estático. O estático, ele cria uma variável que ela é única para a classe. Então, se eu tiver vários players, né, e eu alterar uma variável de um player, então, automaticamente, eu altero o de todos. Então, é porque essa variável não é uma para cada objeto, mas é uma global. Né? Então, e todos os objetos vão ter acesso a essa variável fazendo assim, o player com P maiúsculo, porque já que é de todos, inteiro. Tá? Quando não é estático, aí eu tenho que usar a variável da classe, né? Então aí seria com P minúsculo, né? Ou o nome da variável que a gente tiver colocado, que no caso aqui, ó, é o P minúsculo, e aí eu consigo acessar ela. Pronto. Vamos agora para as condicionais. Então, outra coisa que a gente viu foi as estruturas condicionais. E a primeira das condicionais que a gente viu foi o if. A gente viu if, else, if aninhado. Então, essas aqui são as três possibilidades que a gente vai utilizar. Então, vamos colocar aqui, se inteiro for maior que 0, estou colocando isso aqui no update, ele vai executar essa linha aqui. Vou colocar aqui inteiro é -1 aqui. Na verdade, eu vou ter que trocar ali fora, né? Deixa eu ver aqui. Faltou parêntese. Uma chave, na verdade. Então, a gente coloca if, a condição dentro dos parênteses, chave, né? Abre chave, fecha chave. E aí, aqui dentro, o comando que vai ser executado somente se essa operação aqui for verdadeira. Na verdade, então, o resultado dessa operação, que tem os operadores maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente, então posso colocar todos esses operadores, então o resultado dessa operação sempre vai ser um valor verdadeiro ou falso. Inclusive faltou uma variável aqui, né? A booleana. Vou colocar aqui, exibir. Vou até usar essa variável booleana aqui. Bom, então se esse valor aqui for maior do que 0, ele vai exibir o inteiro, caso contrário não vai mostrar nada. Então vamos lá.
Ela está pública? Não, não está. Deixa eu aproveitar e colocar ela como pública e esse booleano também como público. Ok. Ela está -1, então ele não está exibindo nada. Se eu colocar aqui 2, ele passa a exibir. Se eu colocar 0, ele parou de exibir. Se eu colocar 9, ele volta a exibir. Então quer dizer que aquela linha vai ser executada somente se isso aqui for verdade. Então, outra forma de fazer aqui, né, ser verdade, a gente criou um booleano aqui para mostrar que aquilo ali é uma operação, exibir igual a true. Como exibir é um booleano, ele aceita valor verdadeiro ou falso, eu estou verificando se ele é igual a verdadeiro. Então agora eu tenho um botãozinho aqui que eu checo sim ou não. Vou executar. Se eu marcar o botãozinho, puff, ele começa a imprimir. Parou. Se eu marcar, parou. Como resultado dessa operação verdadeiro é igual a verdadeiro vai dar verdadeiro, então eu posso simplesmente apagar isso aqui, né? Se isso aqui for verdadeiro, ele já está colocando verdadeiro aqui dentro. Se isso aqui for falso, ele já está colocando falso aqui dentro. Então eu não preciso verificar com o igual a verdadeiro. Vamos testar, ver se funciona. Não está executando. Se eu marcar, está executando. Desmarquei, parou de executar. Bom, então legal. Baseado nessa ideia de que uma expressão aqui vai ser verdadeira, eu posso usar o input.getKeyDown e colocar uma tecla qualquer aqui, por exemplo, space. Então, essa função vai me retornar um verdadeiro ou falso. Se isso aqui for verdadeiro, ele executa. Se não for, ele não executa. Então aí eu posso fazer ele executar qualquer coisa quando eu apertar alguma tecla. Todo input deve ser colocado dentro do fixed update, dentro do update. E toda movimentação física e qualquer outra coisa dentro do fixed update. Porque o fixed update chama menos vezes do que o update. Vou fazer um teste. Executar. Vou dar play. Vou apertar esse espaço. Então toda vez que eu aperto o espaço, ele imprime o texto. Muito bem, então a gente acabou de entender o que é o if. O if, ele pode usar essas comparações de maior, menor, maior igual, né, e diferente. E ele pode também usar os operadores lógicos, que é o i e o ou, barra, ou. Essa barra, gente, é aquela barra do lado do z. Então, olha só, posso colocar aqui que se a tecla for espaço ou input.getKeyDown, ou melhor, .getMouseButton down 0. Olha, se eu apertar espaço ou apertar o botão 0 do mouse, que é o botão esquerdo, ele vai fazer o que eu tiver colocado aqui. Então, em vez de colocar o valor inteiro aqui, deixa eu escrever, sei lá, atira. Então, eu estou atribuindo duas teclas, uma ou outra pode ser utilizada. Então, se apertar espaço, atira. Se eu apertar o botão, também atira. Então, eu estou usando o ou. Se eu usar aqui o i, eu posso fazer o seguinte. Vamos colocar aqui input.getKey. Reparem que tem getKeyDown, que é quando eu abaixo a tecla, getKey, que é enquanto eu estou pressionando a tecla, e o getKeyUp, que é quando eu solto a tecla. Eu vou verificar se eu apertar espaço e estiver segurando
a tecla Key Code Shift esquerdo. Então eu tenho que apertar espaço segurando o Shift esquerdo para ele poder atirar. Reparem que eu usei o I. As duas coisas têm que acontecer para isso ser verdade. Então, se eu apertar espaço, nada acontece. Se eu apertar o Shift esquerdo, nada acontece. Mas se eu segurar o Shift e apertar espaço, aí ele atira. Então, eu posso usar isso para fazer uma alternativa aqui para o player, né? No caso, segurar o Shift para andar mais rápido. Então, se eu estou segurando o Shift e usar os direcionais, ele corre em vez de andar. Né? Então, são funções interessantes. Além de o if ser utilizado aqui para verificação de teclas, né? A gente utiliza muito o if para on collision enter. Esse método é um método que já vem implementado no MonoBehavior, então por isso a gente tem que escrever do jeitinho que o MonoBehavior recomenda para a gente. Então tem que colocar um collision aqui dentro, uma variável qualquer, eu chamo sempre de outro, porque quando há uma colisão entre dois objetos, um é o objeto que está com o script, no caso o player, e esse aqui é o outro objeto. Então daí por isso que eu coloco other. Então eu posso verificar aqui se o other, o outro objeto, aí eu posso colocar GameObject.name foi igual a alguma coisa, né? Então se o outro for o outro objeto ali, vou colocar aqui debug, deixa eu pegar esse debug.log aqui e colocar aqui collidiu. Então ele só vai verificar a colisão do player se o nome do outro objeto que ele colidiu for o outro. Lembrando que para ele chamar o onCollisionEnter, um dos dois objetos, não precisa ser os dois, só um deles, tem que ser rigidbody. Vou colocar o outro aqui, vou colocar ele aqui embaixo. Então o player vai cair e ele vai bater aqui na bolinha. Então ao bater na bolinha, que posso até tirar esse script do player, né? Então quando ele bater na bolinha, que tem um colisor, ele vai disparar o onCollisionEnter e vai falar bateu. Ah lá, colidiu. Mas se o outro não chamasse outro, chamasse outra coisa, teste, ele não chamaria o script, porque está condicionado ao nome ser outro. Outra forma de verificar isso é colocar uma tag. Então, porque o objeto também tem uma tag. Como cada objeto pode ter um nome e é até mais organizado colocar cada objeto com nome, então cada objeto vai ter um nome diferente. Mas todos os objetos podem ser de um tipo, por exemplo, ser inimigos. Então eu posso ter diversos tipos de inimigo e a tag ser do tipo enemy. Então se ele bater no inimigo, ele colide. Colidiu, porque ele está com a tag enemy. Agora o nome dele pode ser qualquer coisa. Teste. E ele continua colidindo, porque a tag é enemy. Se a tag for outra coisa, por exemplo, se a tag fosse player, ele não verificaria a colisão. Bom, da mesma forma que eu faço com tag, eu posso fazer também com camadas, com layers. Não vou dar muito exemplo de layer aqui não. Essa verificação com igual, ela não é muito rápida de ser feita. Então, ela é um pouco menos, o desempenho dela é um pouco menor. É melhor a gente usar um método que chama compare.transform.compareTag.
Isso aqui é um pouco mais eficiente do que usar o igual igual. Então ele compara se a tag desse objeto é igual a que eu estou querendo verificar e ele dá o mesmo resultado. No final das contas é a mesma coisa, só que esse aqui é tem um desempenho um pouquinho melhor do que o igual igual. Então dê preferência para essa aqui. Mas de todo jeito, né, a gente está usando um if. Eu posso colocar aqui, se isso for verdade, ele faz uma coisa. Caso contrário, ele faz outra. Daí o else. Colidiu com outro objeto. Colidiu com inimigo. Então agora eu consigo verificar se ele colidiu com o inimigo ou com outra coisa. Por exemplo, o tiro do player. Se ele colide com o inimigo, ele deve destruir o inimigo e fazer pontos. Se ele colidir com outra coisa, ele tem somente que destruir o tiro. Colidiu com o inimigo. Se eu mudar a tag aqui para outra coisa, limite do cenário, por exemplo, colidiu com outro objeto. Então, tá aí um uso do if e do else, né? Tipo, if, se isso é verdadeiro, acontece isso. Caso contrário, é o que significa else. Eu ainda podia fazer aqui que, caso contrário, se e verificar uma outra coisa. Então, verificar se o exibir está pressionado. Exibir. Então, ó, se exibir colidiu com exibir ligado. Vamos lá. Então ele vai verificar uma coisa e outra. Ou ele vai colidir com o cenário. Não vai acontecer nada. Mas se o exibir estiver ligado, ele consegue fazer outra coisa. Do tipo, vamos supor que seu player ele pode colidir com alguns itens do cenário e não vai acontecer nada. Por exemplo, parede, vamos supor que tem lá poste, lata de lixo, alguns elementos do cenário, que não acontece nada. Mas se ele colidir com esses elementos e estiver usando superpoder, então ele destrói esses objetos. Né? Então seria esse caso. Então eu posso colocar uma verificação extra aqui para ver se isso está acontecendo. Bom, então com isso a gente cobriu um pouco mais do if. Além de, eu posso querer, vou voltar aqui para fazer o if aninhado. Vou fazer um método atirar. Então eu poderia simplesmente usar um debug aqui. Então, vou apagar isso aqui por enquanto. Vou simplesmente colocar um atira aqui. Dá play. Se eu apertar espaço, ele chama o método, né, ele escreve atira na tela. Mas eu posso querer fazer duas verificações. Se eu apertar o espaço e se... Vamos colocar aqui, tem arma. E se tem arma, se tem arma for verdadeiro, aí sim ele pode atirar. Reparem que eu estou colocando um if dentro de outro if. Eu poderia colocar um i aqui, se apertar espaço e tem arma, também pode, não tem problema. Então é uma questão só mesmo de estruturar a sua linguagem. Tem 1000 maneiras de escrever a mesma coisa. Então, se eu apertar espaço, olha, não está acontecendo nada. Porque o tem arma está falso. Se eu marcar tem arma e apertar espaço, então agora ele consegue atirar. Então esse tipo de coisa eu posso usar para criar um escudo. Né? Então, se eu apertar o espaço, ele ativa o escudo. Deixa eu até fazer isso aqui para esse player. Deixa eu tirar o rigid body dele. Vou pegar, fazer uma bolinha aqui. Fazer uma escala nessa bolinha.
na bolinha. Não fiz foi um cubo. Esfera. Escala na esfera. Fazer um materialzinho só para ficar bonitinho. Material. Vou colocar aqui escudo. Em vez de ser opaco, vou colocar transparente. Vou colocar uma corzinha nele aqui. E vou aumentar a transparência, que é esse alfa. Colocar na esfera. Então, olha lá, eu tenho uma esfera, mas essa esfera está transparente. Eu vou no meu script, eu já tenho aqui um transform. Deixa eu pegar esse transform e colocar que ele é público, public, que vai ser escudo. Vou falar que se eu apertar o espaço, em vez de ter arma que eu coloco tenho escudo, aí eu vou ligar o escudo. Eu vou falar escudo ponto set active. Active é o botão que faz um objeto ser ativado aqui na tela. Esse botãozinho aqui, para ativar ele a gente usa esse comando set active. Ah, mas isso é para game object. Então, peraí, game object, agora o set active vai funcionar, eu vou falar que ele é true. Aí eu posso até falar, né, caso contrário, não, eu vou colocar que ele é falso de cara aqui, escudo.setActive igual a false. Então, quando começar, ele desliga. Se eu apertar o botão e tiver escudo, ele liga. Então, vai desligar. Ah, não desligou porque eu não coloquei o escudo lá, né? Tá aqui agora o escudo. Ele me xingou, né? Ali porque eu não tinha referência. Apertar espaço, não acontece nada. Mas se eu tenho escudo, aperto espaço, o escudo ativa. Então eu posso, por exemplo, fazer um colisor, né? Colide com um determinado item e aí a variável booleana tem escudo passa a ser verdadeiro. Aí ele pode usar o escudo. Né? E se ele usar o escudo, eu posso falar que tem escudo é igual a false. Aí eu não posso usar o escudo de novo enquanto eu não pegar um item. Então eu posso usar esses recursos, né? Então, dá para brincar com bastante coisa aí com relação a if, else, né, ou, etc. Bom, falar também de criar métodos. Quando eu começo a escrever muito código dentro de uma linha só, é interessante eu jogar isso do lado de fora. Então, eu posso colocar um apelido nesse pedaço de código. Por exemplo, ativa escudo. E aí eu pego todo esse código, substituo pela palavra ativa escudo e jogo o comando aqui dentro. Então toda vez que eu chamar a palavra ativa escudo, ele vai executar esses códigos que estão aqui. Então vai funcionar do mesmo jeito que estava antes, só que fica mais organizado, né? O nosso código fica mais legível. Inclusive eu posso ativar escudo com outras opções, não só pela tecla, né? Às vezes eu pego um item que ativa escudo, né? Se eu tiver um power up eu ativo escudo. Então, vamos lá, coloco escudo, aperto espaço, funciona do mesmo jeito. Bom, então entendido como é que faz um método, deixa eu ver mais uma opção aqui interessante. Ah, eu falei que ia falar de funções. Deixa eu aproveitar e explicar a função aqui dentro desse contexto. Se eu colocasse aqui, simplificar aqui um pouco. Se em vez de ativa escudo, eu colocasse o booleano aqui dentro
Vou colocar assim, altera escudo. Vou colocar esse valor aqui. Se esse valor aqui é uma variável booleana, e eu colocar aqui valor, quer dizer que se isso aqui for verdadeiro, ele vai passar aqui para verdadeiro e vai ativar o escudo. Se eu passar aqui falso, ele vai passar falso aqui e vai desativar o escudo. Então, em vez de criar dois métodos, um ativa escudo e o outro desativa escudo, eu posso fazer isso aqui, ó. Altera escudo e coloco aqui para true. Vou colocar uma outra tecla para desligar o escudo. Se input.get keydown keycode sei lá b, eu vou colocar altera escudo e coloco false. Então o que aconteceu? Quando eu chamo assim altera escudo true, eu estou passando esse valor true para cá. Como ele está aqui, ele vai ser alterado para cá. E aí quer dizer que ele vai ativar o escudo. Quando eu chamo altera escudo false, é como se eu estivesse atribuindo o valor como false. E aí ele troca esse valor aqui para false. Então ele desativa o escudo. Isso é uma função. Exatamente o que ocorre na função matemática, né? Só para lembrar aqui, quando eu coloco f de x é igual a x mais 1. Então, se eu colocar esse valor aqui como 2, ele vai trocar aqui para 2 e o resultado dessa função é 3. Se eu trocar, lembrando que aqui era x e aqui era x, se eu colocar fx igual a 7, ele vai trocar aqui para 7, mais 1, que vai dar 8. Então, quer dizer, o valor que vem dentro do parêntese é o valor da variável que eu estou jogando aqui dentro dessa função. E o que eu vou fazer lá dentro da função não interessa. Pode ser uma conta, pode ser uma ação, que no caso aqui alterar o estado do escudo é uma ação. Então, vamos ver se isso acontece. Então, se eu apertar espaço, ativa o escudo. Se eu apertar B, desativa o escudo. E eu tenho uma única função para fazer isso, em vez de colocar duas linhas de comando. Uma única. Outra coisa que a gente pode fazer é fazer o player tomar dano, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, energia. Ele tem 10 de energia e cada vez que ele toma um hit, ele perde energia. Eu posso colocar assim, public void toma dano int valor energia é igual a energia menos, vou chamar de dano isso aqui em vez de valor para fazer mais sentido, dano. Então quer dizer que quando alguém chamar, na verdade, dar dano, então toda vez que algum objeto chamar player dar dano e passar um valor, esse valor vai ser retirado da energia do player. Vou fazer isso lá naquele objeto que eu tinha colocado um enable. Vou colocar aqui player ponto dar dano. Vou colocar dar dano aqui de 5. Aí o que acontece? Quando eu ativar esse objeto, esse valor 5 vai parar aqui, que vai ser trocado aqui, que vai subtrair a energia do player, que é 10. Então o player vai ficar com 10 de energia. Vamos lá? Dá play. Ó, meu player está com 10 de energia, porque esse objeto está desativado. Se eu ativar ele... Ah, não. Eu apaguei ele. Deixa eu colocar um outro cubo aqui. Cubo. Esse cubo aqui seria o outro, né? Que faz referência para o player. Então, vamos lá.
ele está ativo, ele vai tirar já 5 de energia do meu player. Olha lá, está com 5. Se eu desativar esse objeto e ativar de novo, meu player tomou mais 5 de dano. E eu posso até fazer condicionais aqui, né? Que se tem escudo, se ele tiver escudo, ele toma metade do dano. Deixa eu passar isso aqui para float para não dar erro, né? Porque senão vai dar um número quebrado. E aí float aqui. Ok. Caso contrário, ele toma o dano total. Olha que legal. Então agora eu estou falando de funções. Então o player tem escudo. Vou dar play aqui. O objeto está ativo. Então o que aconteceu? Ele tomou só metade do dano. Se eu tirar o escudo do player, desativar e ativar, o player agora tomou 5 de dano, porque ele não tem escudo. Então, com isso, eu posso fazer diversas lógicas interessantes para o jogo, utilizando funções e as condicionais. Bom, a gente viu também for. Deixa eu apagar um pouco dessa bagunça. For é utilizado para fazer repetições. Então, toda vez que a gente quer que seja repetido algum comando mais de uma vez, a gente vai utilizar o for. Então, por exemplo, a sintaxe do for é para um valor inicial, uma condição e um passo. Então, isso aqui é só a sintaxe da coisa. O que é o valor inicial? Eu crio uma variável que vai ser meu contador, que eu vou chamar de i, porque é inteiro. Vou criar uma condição, por exemplo, i ser menor do que 10. Então, ele vai contar de 0 a 9, então 10 vezes. E o i vai contar de 1 em 1. Então, eu posso fazer i é igual a i mais 1, ou posso simplificar isso como i mais igual, que é i, mesma coisa, é i igual a i mais 1, ou posso simplesmente fazer i mais mais, que é i igual a i mais 1 também. Tá, então se eu colocar aqui debug.log e teste, e vou até fazer um negócio aqui, vou colocar teste mais i. Eu quero ver qual que é o valor do i. Vocês vão ver que, no primeiro momento, ele vale 0, depois ele vale 1, depois ele vale 2, depois ele vale 3, até passar pelos 10. Cuidado para fazer o for, que o for ele pode ser executado uma única vez, ele é instantâneo. Então, ele vai fazer 10 vezes aqui no start, ele para. Se colocar um for dentro do update, isso vai ficar bem pesado. Tá? Então, dependendo do que a gente coloca dentro do for, pode até travar o computador. Por exemplo, se eu colocar um instantiate dentro do for, é o suficiente para ele criar infinitos objetos e o computador trava precisando ser reinicializado. Dando play. Então, olha lá. Ele repetiu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 10 vezes que ele executou isso aqui. Eu posso utilizar isso para diversas coisas. Por exemplo, fazer o player, criar objetos na minha cena, por exemplo, um spawner, que vai criar objetos em posições aleatórias. Então, dei esse exemplo. Deixa eu colocar aqui public GameObject prefab, né? Um prefab qualquer. Então, vou dar aqui um instantiate prefab numa posição, vou fazer essa posição, né? Posição ao vetor 3,
Então, vector 3, posição, new, vector 3. Lembrem-se que a gente pode usar valores aleatórios com o random.range e aí colocar, sei lá, um -3, de -3 a 3. Isso em x, em y e em z. Random.range, fazer de novo, range, de -3 a 3. Pronto, então esse aqui seria um valor de x, esse aqui é um valor de y. Se vocês quiserem separar isso, pode fazer assim, ó, float x, colocar isso aqui. Ah, cuidado que esse valor tem que ser float, então colocar o ponto 0, senão ele vai gerar um valor inteiro, vai ser ou 0, ou -3, ou 2, ou -2, ou -1, então não vai ter nenhum valor intermediário ali. E esse aqui é o z, que eu vou fazer a mesma coisa. Bom, então aqui eu uso só x e z. Acho que fica mais claro, né, mais fácil de visualizar, apesar de dar o mesmo resultado. Então, posição e escala. Aqui eu vou usar o quaternio.identity. Identity. Quaternio.identity. Ok. Isso aqui quer dizer sem rotação. Tá? Não estou rotacionando esse objeto. Bom, então o que ele vai fazer? Vai criar objetos. Do objeto que eu colocar aqui, vai colocar 10 deles na tela em posições aleatórias. Vou só tirar essa bagunça daqui, não quero esse escudo mais. Deixa eu zerar a posição desse objeto. E vou falar que ele vai criar esse cubinho aqui. Vou chegar ele para cá. Então, o meu player, que agora já não é player mais, é uma espécie de spawner, ele está copiando esse objeto aqui para diversos pontos da tela. E, puf! Podem contar, tem 10 objetos desse aqui em posições aleatórias. Toda vez que eu rodar, ele vai criar uma situação diferente. Então esse tipo de coisa é usado para criar cenário aleatório, para criar inimigos em posições aleatórias. Então vocês podem brincar bastante com isso aqui. Então é um spawner instantâneo, né? Cuidado, não confundam com quando a gente usa o invoke, né? O invoke repeating, o update, são coisas que vão ser um loop também, né? O invoke repeat é um loop, o update é um loop, mas é um loop que acontece com um intervalo de tempo entre uma coisa e outra. Esse não é um intervalo de tempo, instantaneamente ele repete isso tudo. Tá. Em aula eu mostrei isso, né? Eu mostrei o for. Eu vou mostrar mais uma situação que é quando a gente usa o while. O while é mais ou menos a mesma coisa. O while, ele tem também uma condição, que vai ser a condição de repetição. Só que, vamos supor que eu não queira que sejam spawnados 10 itens. Eu quero que envolva sorte aí. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, int i igual a 0, e eu vou falar que enquanto while i for diferente de 3. Olha, ela não é 3. Então, enquanto ela for diferente de 3, ele vai spawnar itens na tela. Então, eu não sei quanto que isso aqui vai parar. Deixa eu até deixar um espaço maior aqui entre os itens. Se eu não colocar mais nada, o computador vai travar. Por quê? Essa situação nunca vai sair daqui. Porque eu estou falando que i vale 0, aqui enquanto ele for diferente de 3, quer dizer, nunca ele vai ser 3, porque eu estou falando que ele é 0, então ele vai spawnar itens. Para essa situação em algum momento virar verdade e ele ficar falsa e ele sair desse loop, eu tenho que falar que i recebe um random.range, um valor aleatório, que vai variar de 0 a 10. Então, existe uma chance desse número aqui ficar igual a 3.
E quando isso acontecer, ele vai sair desse negócio, porque isso só acontece enquanto isso aqui for verdade. Então, se isso for 0, o i for 0, é verdade, ele executa. I é 2, é verdade, ele executa. I é 3, não, i não é diferente de 3. O i é igual a 3. Então, enquanto isso aqui for verdade, ele executa. Então, não é verdade mais, ele sai fora. Bom, então vamos executar. Diferente do for, agora eu não sei quantos bloquinhos vão ser criados na tela, porque depende de sorte. Ó, ele criou um único. Então, no primeiro lance, ele já achou 3 e parou de spawnar. Spawnar de novo. Agora ele já deu um tanto, nem sei quantos. Então, ficou completamente ao acaso aqui a quantidade de blocos que ele gera. Então, também é uma repetição, mas ela está vinculada a uma situação e não a uma quantidade, necessariamente como acontece no for. No for a gente tem um número de vezes definido, o while eu não tenho um número de vezes definido. É enquanto uma coisa for verdade. Bom, outra coisa que eu mostrei também foi o array. O array é quando eu faço uma lista de coisas. Então, por exemplo, vou voltar a um esquema mais simples aqui. Deixa eu colocar um int valores igual. Normalmente eu coloco um valor só. Isso aqui é uma variável simples. Quando eu coloco uma chavinha, eu estou transformando essa variável num conjunto. Então eu posso colocar aqui 2, 4, 6, 8, 10. Então agora eu tenho um conjunto de valores. Vou voltar aqui para o for int i igual a 0 e menor que 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai contar até 5 e mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir todos esses valores. Debug.log valores. Para eu acessar qualquer um desses valores, eu tenho que colocar a variável valores e tenho que colocar qual é o índice desse valor. O índice é a posição dentro dessa lista, sendo que esse cara está na posição 0, esse está na posição 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou até mostrar isso aqui, ó. Vou colocar aqui índice. O índice, então, é o valor do i, mais o valor e o i aqui dentro, ele vai imprimir o valor que está lá dentro daquela variável. Pronto. Então, índice, ok, mais... tem um mais aqui dentro. Vou colocar aqui 2 pontos, mais. Pronto, agora está certo. Vamos lá, o que ele vai fazer? Então, ele vai passar de um a um desses valores e vai imprimir eles na tela. Vamos lá. Dá play. Olha, primeiro índice é 0, o valor é 2. Próximo índice é 1, o valor é 4. Próximo índice é 2, o valor 6. 3 é 8, 4 é 10. Então, são 5 índices de 0 a 4. De 0 a 4. Cada um deles, né? O 0 é 2, 1 é 4 e assim por diante. Eu posso fazer isso para gerar objetos. Então, por exemplo, vamos supor que toda vez que um inimigo morre, ele spawna 2 itens diferentes. Vou criar 2 itens aqui. Vou criar um cilindro e uma cápsula. Pronto. Então, eu vou transformar o cilindro em prefab, a cápsula em prefab. E vou fazer o seguinte, ó. Quando der o start, eu vou spawnar 2 itens. Instantiate prefab posição, deixa eu colocar aquela posição aleatória, né? Deixa eu colocar um do lado do outro. Vector 3
pos vai ser transform.position mais new vector 3 i. Eu vou dar uma chegadinha para o lado. Então, quando o i é 0, ele vai colocar na posição desse cara. Quando o i for 1, ele vai colocar um passo para frente. Ok, e quaternio, como eu disse, ponto identity, que aí ele não rotaciona. Bom, então vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu vou instanciar 2 prefabs desse. Se eu quiser fazer isso uma lista, então eu faço assim e eu coloco o i aqui dentro. Então, vamos ver o que acontece. Vou pegar meu player aqui. Então agora eu tenho uma lista de prefabs, vou falar que eu tenho 2 prefabs aqui. Olha, ele abre essa lista e eu posso jogar esses 2 prefabs aqui dentro. Tá? Deixa eu tirar o mesh render desse objeto e vamos dar play. Só para o player ficar invisível, né, para eu conseguir ver. Olha lá, ele construiu uma cápsula e um cubo. Se eu quisesse criar mais objetos, eu poderia falar o seguinte, que em vez de só até 2, eu vou fazer prefabs.length. Esse length me dá exatamente o tamanho da minha lista. Aí, não importa o que eu colocar aqui. Se eu colocar aqui 6, vai ser uma cápsula, um cilindro. Vou colocar... Vou jogar o cubo aqui também. A história. Some daqui cubo. Então vai ser uma cápsula, um cilindro, um cubo. Uma cápsula, um cilindro e um cubo. Vou dar play. Olha lá, uma cápsula, um cilindro, um cubo, uma cápsula, um cilindro, um cubo. Então eu posso instanciar diversas coisas na sequência que eu quiser. Então, com isso a gente entende um pouquinho de criar um vetor, né? Isso aqui se chama vetor ou array. Inclusive eu posso fazer alguns testes, né? Do tipo assim, que se o prefab.gameObject, já é um gameObject, .name, prefab i, né? É o índice dele. .name foi igual a cube, por exemplo, eu tenho uma lista lá, mas eu não quero instanciar o cubo. Não sei por que a gente faria isso, mas sei lá, né? De repente numa determinada fase eu não instanciaria o cubo. Então o cubo existe na lista, mas eu não quero ele. Olha lá, ele instanciou todo mundo menos o cubo. Então é só para mostrar que a gente pode usar condições dentro de um for também. Né? E inclusive eu posso instanciar coisas aleatórias, né? Eu posso fazer ele gerar esse item aleatório. Vou fazer outra coisa aqui, um outro exemplo com while enquanto eu não spawnar um cubo. Vamos supor que eu preciso de pelo menos um cubo em cena. Vamos supor que ele está spawnando diversos objetos e um desses objetos tem que ser uma chave. Tem que ter pelo menos uma chave. Os outros objetos não interessa, pode ser qualquer coisa, mas uma chave vai ter que ser. Então, esse índice aqui, vou começar com índice igual a 0, int igual a 0, que é a cápsula, e aí eu vou dar um random, um i é igual a random.range de 0 a 6, né? Acho que eu coloquei 6 objetos lá. Então, quer dizer, ele vai gerar um número aleatório que vai escolher qual que vai ser o próximo objeto que vai ser instanciado. Deixa eu pegar essa posição e fazer ela ficar randômica também. New vector 3 random.range de fazer daquele jeito bonitinho. Float x random range, que varia de menos 5 float a 5 float,
fazer a mesma coisa para o Z. E a posição vai ser x0z. Pronto. Então, eu não sei quantos objetos vão ser spawnados, mas eu tenho certeza que vai ser um único cubo. Então, misturando todas as ideias que a gente viu até agora, né? De usar o while, de usar o if, de usar... Opa! Ah, ele tá pegando o cubo e não tá... Ele tá saindo do cubo. Então ele spawna o cubo... Ele não spawna o cubo, ele vai spawnar o cubo... Ele precisaria fazer o cubo pelo menos uma vez, né? Uma forma de fazer isso é porque ele já sai. Quando ele acha o cubo, ele já não spawna ele. Uma forma de fazer isso tem uma outra variação do while, que é do e coloca o while no final. Então isso garante que vai ser executado pelo menos uma vez essa situação aqui. Vamos lá. Que em vez de verificar no início, ele verifica no final. Mas de todo jeito ele está saindo antes de executar. Eu poderia ter spawnado o cubo sozinho aqui. Mas enfim, a situação é que a gente consegue colocar uma condição aleatória para poder gerar objetos numa lista que também é aleatória e conseguir spawnar itens, né? Fazer escolhas, né? Disparar quests, enfim, são várias coisas que a gente pode usar com essas coisas aleatórias, listas e loops dentro de um jogo. Então eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Só mostrar mais um aqui que é interessante, que usa essa questão de lista. Fazer dano em área. Só para mostrar um exemplo que utiliza isso tudo também. Existe uma coisa na Unity, Ray Sphere Cast Unity. Não é bem o Spherecast que eu quero, não. Tem um outro. É esse. Vou colocar aqui, vou criar um método para isso. Vou chamar aqui de dano em área. Eu quero destruir todos os objetos que estão em volta do player, mas de uma determinada área. Então existe um método que faz isso aqui. Transforme. Isso aqui vai ser uma lista. Não, na verdade não é transforme, collider. Collider. É uma lista de colisores. Então isso aqui é uma lista de objetos. Então eu preciso colocar um colchete. E tem um método que chama physics. Deixa eu achar ele aqui. É esse aqui. Olha só, eu posso passar para ele uma posição e um raio para essa esfera. Então vamos lá. Uma posição, transforme ponto position. Um raio para a esfera, deixa eu colocar uns 6 de raio. Bom, o que ele vai me retornar é uma lista de objetos. Se eu fizer isso aqui, ó, for int i igual a 0 e menor que lista
ponto length, a gente já sabe que passa por todos da lista, i++, e eu fizer que lista, que são os objetos da lista, i.setActive, não, isso aqui é collider, então .gameObject, .setActive igual a false, vocês vão ver que eu vou desativar todos os objetos que tiver ao meu redor quando eu chamar esse método dano em área. Vou colocar aqui, né? If input get keyDAO keyCode.space e vou chamar o método dano em área. Pronto. E repara que eu não preciso de um colisor, né? Esse cara aqui já é um colisor. Ele vai procurar todos os objetos que tenham colisão, que tenham colisores, que estejam ali em volta do meu player. Deixa eu colocar aqui algumas esferas. Então, o meu player está na posição 0, 0. Vou colocar essa esfera aqui na posição -8, mais ou menos. Então, quer dizer que ela ultrapassa aquela área que eu coloquei de 6, né? Foi 6, se não me engano. Vou colocar outras esferas aqui. Então, essas esferas estão num raio menor do que 6. Essa aqui vai estar com maior também. Vamos dar play, vamos ver o que acontece. Então, se eu apertar espaço, olha lá, ele desabilita todos os objetos que estão dentro dessa área. No caso, inclusive o player, né? Ele pegou o player também. Eu posso fazer o seguinte, olha, se o GameObject for diferente desse .gameObject, olha só, por que a gente usa o this, né? Mais uma situação que se usa o this. Então eu quero verificar se o GameObject não é esse GameObject para eu poder desativar. Ele vai desativar todo mundo, exceto o player. Posso usar por tag, posso usar por layer, posso usar por qualquer coisa, né? Muito bem. Então eu poderia não só desativar, mas chamar qualquer coisa, chamar o destroy dele, colocar efeito, enfim. Então, turma, era isso. A gente deu uma passada aqui em todos os conceitos que a gente viu das últimas aulas. Grande abraço, até a próxima, valeu!